Se você me segue no Instagram, com certeza você já viu que eu começo o dia falando, bora lá vender o dia. Como eu não sou dona de nenhum dos meios de produção, tudo que me resta é vender minha força de trabalho. E talvez o que difere eu e você é por quanto a gente vende nossa força de trabalho. Mas no moral da história, Naná, a gente está sempre vendendo o nosso dia. Tem uma pesquisa do Nexo, que eles disponibilizaram, do jornal Nexo, que você pode colocar lá quanto que você ganha e ele te dá os dados em porcentagem, de quanto por cento você ganha mais do que a população do seu estado e também do Brasil. E aí eu tive a curiosidade de colocar um salário ali de R$5.000. Se você ganha R$5.000, você ganha mais do que 89% da população brasileira. Aí dá uma bugada na nossa cabeça, porque peraí, você está dizendo que se eu ganho R$5.000, eu ganho mais do que 89% da população. Mas você está me dizendo também que se eu ganho até R$5.000, eu não sou da elite. Ué, então que espaço que eu ocupo? E eu sou a Natália de Campos e a gente vai bater esse papo hoje. E eu sou a Natália Max e esse é o podcast Duas Natálias, onde nós propomos a ter conversas desconfortáveis em um ambiente confortável. E hoje, para bater esse papo com a gente, nosso primeiro homem nesse canal. Primeiro! A nossa cota. A nossa cota. Como você se sente? Primeiro, Gustavo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Imagina, Gostaria que você se agradeço o apresentasse. E como você se sente sendo nossa cota aqui nesse episódio? Maravilhoso. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite do podcast. Muito legal de ser o primeiro homem presente nesse programa, né? É uma honra inenarrável. Eu sou historiador, sou professor, produtor de conteúdo e sou também militante do PCBR, o Partido Comunista Brasileiro Revolucionário. E eu produzo conteúdo na internet sobre política, sobre história, sobre filosofia. E tô por aí, né, de vez em quando falando nos podcasts, mas de ser o primeiro homem no programa é a primeira vez. Olá! É a primeira vez. Eu sou super fã do seu canal, inclusive já indiquei pra várias pessoas. Eu dou umas militadas, assim, eu vou na academia, aí eu coloco o canal na esteira, sabe? Papai, algoritmo, tá aí, ó. Quem vai assistir depois eu não sei, mas a minha parte eu tô fazendo. Gustavo, pra gente começar esse assunto, então, né? A gente faz essa introdução, a gente vai falar se você ganha R$5.000 hoje no Brasil, você ganha mais do que 89% da população. E aí a gente também vai dizer pra essa pessoa que ganha R$5.000 que ela é classe trabalhadora. 5, 10, 15, R$30.000, que ela é classe trabalhadora. E que, a depender do que aconteça no país, ela tá muito mais próxima de virar uma pessoa em situação de rua do que de qualquer bilionário. Pra gente começar essa conversa, acho que seria bacana a gente dar uma contextualizada. Quando a gente fala que vai vender o dia, quando a gente fala que a gente é da classe trabalhadora, o que a gente tá querendo dizer, Gustavo? Eu acho que basicamente consiste na ideia de que a gente precisa vender a nossa força de trabalho para poder conseguir sobreviver dentro de um mundo em que a gente é, de alguma maneira, privado a partir das relações de poder que são constituídas na sociedade, né? O que isso significa? Significa que existe um grupo da sociedade que conseguiu se constituir historicamente por uma série de razões e movimentos, né? E aí esse grupo controla todos os meios que garantem a produção e a reprodução da vida, né? Então, a gente acaba se submetendo a uma certa situação em que a gente precisa vender a nossa força de trabalho e aí, nesse processo de venda da força de trabalho, a gente ganha um salário. E é com esse salário que a gente sobrevive no mundo, né? Só que aí a questão é que quanto mais a gente trabalha nos lugares, mais a gente gera um processo ao mesmo tempo de valorização daquele lugar, daquele espaço, daquele capital, e mais esse capital vai apertando a gente, né? Porque para essa contradição operar, né, para que esse tipo de riqueza possa ser produzida, você precisa vender sua força de trabalho, e aí a tendência é que você... A grande razão, né, dos capitalistas de ser é que eles tentem comprar sua força de trabalho o mais barato possível, porque afinal de contas, né, isso é um jogo que significa que alguém vai ganhar e alguém vai perder. E aí nessa relação a gente vende o dia, né? O tempo se transforma em dinheiro, né? O tempo, que é esse tecido social da vida, ele vai sendo transformado cada vez mais em uma condição relacionada a isso, né? A produção da vida, a mercantilização da vida. Eu acho que é principalmente isso, é principalmente entender que dentro da sociedade capitalista, a unidade básica de funcionamento dela é a mercadoria, né? É aquilo que vai estabelecer e que vai estar inserido nessa relação, né? Não é à toa que o Marx começa o Capital, o livro que vai tratar de toda a economia política, que vai fazer uma análise científica do que é o capitalismo,
a partir da mercadoria, né, da unidade, porque ele também vai entender que a força de trabalho é uma mercadoria, né? Você a troca por dinheiro. E aí essa é a base de sustentação da sociedade capitalista, né? E aí o tempo, que é esse tecido social que poderia ser aproveitado de outras formas, né? Tipo, que é essa ideia de que a gente poderia ler, poderia pescar, poderia participar de reuniões políticas, a gente precisa vender a força de trabalho para, assim, continuar sobrevivendo. Né? Eu acho que eu já indiquei esse livro, acho que talvez em uns 4 ou 5 episódios, mas é o que a gente vai pensar no direito à preguiça, né? Que é a ideia do, tá bom, mas por que a gente está trabalhando tanto se a gente não vai conseguir usufruir do que o nosso trabalho nos proporciona? Sim. Né? E mesmo pensar que é importante a gente entender que essa estrutura, ela não é uma estrutura fantasmagórica, né? Ela não é uma estrutura abstrata. Ela não é tipo, as pessoas vendem a força de trabalho porque elas querem, sabe? Porque é um negócio que tá na mente delas e elas sonham com isso. Pô, ninguém sonha com isso, assim, sabe? Nossa, tipo, vamos ser honestos, sonho. assim. Não, eu acho que o trabalho, ele faz parte da vida. Tipo, é isso, ele é uma parte constituinte da nossa vida. Mas o problema é que a gente vive tanto para trabalhar nessas condições que a gente nunca consegue ter um espaço de uma vida em que a gente possa usufruir da vida, né? Aproveitar. Então, eu acho que é importante ver isso porque tem um grupo que usufrui. Exatamente. Eu acho que essa é a questão, né? A gente entender que toda essa dimensão e toda essa criação política, ela é parte de um processo que é o embate da sustentação de um sistema a partir da opressão de um grupo sobre o outro, né? Tipo, esse é o motor da história, né? Essa ideia de que há uma relação política, há uma relação econômica que é estabelecida, que é criada a partir também da cultura, e que é um negócio que vai se retroalimentando e existindo para sempre, que é o projeto de dominação de uma classe sobre a outra, né? E aí, ao longo da história, as classes se alteram, né? Então, tipo, em Roma você tinha os patrícios e os plebeus, né? Na Idade Média você tinha os senhores feudais e os servos. A gente tem hoje, na sociedade capitalista, a burguesia e o proletariado, né? E a classe trabalhadora, que também inclui outros grupos. O Mascaro vai falar muito brilhantemente que ele vai falar que a gente troca o chicote pelo contrato, né? Então, hoje, dentro dessas relações, o que a gente teria se não fosse nossa força de trabalho para vender? Sim. Porque dentro do capitalismo, onde tudo vai ser uma mercadoria, inclusive o nosso tempo, qual é a outra coisa que a gente tem para vender além do nosso tempo? E tipo, acho que pensar que a própria forma constitucional, jurídica, né, que o capitalismo vai se sustentar é a partir da garantia do direito à propriedade privada. Eu acho que esse é o ponto central e que mostra bastante bem, assim, bastante didaticamente, né, como o homem tem direito à vida, à liberdade e à propriedade privada. Então, é algo que é entendido como natural, né? É algo que vai ser entendido como natural para poder dar sustentação para esse sistema, né? O direito se torna algo absolutamente natural, né? Então a gente começa a achar normal que a gente perceba que existem várias movimentações dentro do Estado brasileiro, por exemplo, para poder garantir processos de privatização de várias estruturas, de reforma trabalhista, de reforma da Previdência, que são todas questões, e assim, eu tô pensando concretamente, né? Só para poder avisar o público que, tipo, não vai vir uma lacrada, tá? Talvez só um pouquinho, mas se tipo... quiser, pode. Mas se quiser, pode, é só um pouquinho. Mas, tipo, pensar que isso aconteceu concretamente, né? E que e isso piorou as condições de vida da classe trabalhadora, ao mesmo tempo em que os membros da classe dominante, não só brasileira, né? Porque a classe dominante brasileira se relaciona com a classe dominante global, né? Sim. Mundial. Essas pessoas conseguiram continuar seu projeto de ganho da vida, né? Vide aí o número de bilionários brasileiros que cresceu na maior crise sanitária, talvez, do século, um evento que alterou completamente essa dimensão, assim, né? Muita gente viu o mundo ruir, e aí, inclusive, eu acho que é por isso que canais que debatem essas questões se tornaram populares também. Acho que tem uma questão dos ventos da história, assim, sabe? Sim. E aí a gente percebe isso, né? O quanto esse sistema ele é sustentado a partir dessa exploração. E que acontece de vários jeitos, né? Sim. Tipo, não só pelo trabalho, mas sei lá, na existência do patriarcado, né? Na existência de uma sociedade que não debate, que na verdade debate sexualidade, por exemplo, mas que debate sexualidade sobre um certo prisma ideal, sobre uma certa ideia de que enfim, né? E isso produz sujeitos que vão tentar, né, se encaixar nessa estrutura, que precisam se encaixar, e gera sofrimento, né? E acho que gera um sofrimento que é da ordem material, né, que é da ordem concreta. Então, tipo, não é tipo um sofrimento
perdi um grande amor da minha vida, o São Paulo perdeu não, São Paulo só tem me dado alegrias, então, outro, sei lá, né, o São Paulo perdeu um jogo, é normal, né, ficar triste, assim, é normal, mas eu acho que o sofrimento que é colocado sobre nós por causa dessa estrutura é um sofrimento que gera um adoecimento. gera um adoecimento que é evitável. E que eu fico pensando, às vezes, né, pensando um pouco mais pelo viés da psicanálise com relação a isso, porque que a gente tem tanta dificuldade também de se reconhecer até como classe trabalhadora, né, de reconhecer toda a violência que acomete, porque o capitalismo, primeiro, ele vai fazendo um laço muito grande com a estrutura neurótica, né, assim. Então, na neurose, a gente tem dificuldade de lidar com a falta, a gente não quer ter falta de nenhuma ordem na vida, né. E o capitalismo, ele vem e ele ilude a gente que a gente vai conseguir comprar para preencher a falta, né? Então, acho que isso também, além de tudo, é algo que é difícil de dissolver, né? Não, você vai conseguir. O capitalismo, ele vende essa ideia de que, o neoliberalismo, né? De que, não, é só você fazer o suficiente que você vai conseguir. Isso tá dominável, isso tá na sua mão. E quando a gente, eu acho que entende, né, a profundidade, entende que a gente é classe trabalhadora, que a gente tá mais próximo, né, de ser da população de rua do que de um bilionário, tudo isso, as pessoas, eu acho que dá um desespero, uma desesperança tão grande, porque parece assim, eu não posso fazer nada, né? Dá uma angústia de que não tem como eu controlar. Então, eu prefiro me defender achando que não, eu consigo, é só me esforçar o suficiente, do que eu olhar a estrutura como um todo e entender que a gente sim tem recurso, a gente vai falar disso para fazer coisas, mas que realmente é difícil, que o buraco é muito mais embaixo, né? Então, eu acho que individualizar também é uma defesa, né? Ou até esses momentos em que as pessoas estão ali falando sobre a crise climática, não, é algo que Deus mandou, Deus quis, não pode falar, né? Não pode falar nada sobre isso, e a gente não está falando... As pessoas, às vezes, não conseguem olhar para a dimensão política de tudo isso e o quanto seria evitável. Porque aí é algo que, não, como assim? Não é só... Você vai ter que lidar com uma angústia, exatamente, não é natural, porque se é natural, aí não tem o que fazer, né? Aí não Deus cabe que a mim. mandou, exatamente. não Eu acho que cabe a mim. tem toda essa dimensão também, né? Que É melhor eu complexa. pensar que o Silvio Santos, ele era um camelô, né? Exatamente. Porque se ele consegue sendo um camelô, tem chance pra mim, né? Quando Sim. o Kafta vai falar, há esperança, mas não pra nós. E aí, acho que a gente vai pensar sobre isso, assim. Acho que tem nesse processo a formação de uma pretensa unidade, né, que vai, acho que, colocar esse sujeito num lugar de suficiência permanente, né? Então, tipo isso, você nunca vai poder estar lidando com a falta ou lidando com a contradição. Eu acho que essa é uma questão muito interessante, porque a gente vive dentro de um mundo em que a ordem produtiva, né, que define também a ordem da formação da subjetividade em um certo aspecto, ela é toda norteada por essa ideia da manutenção de uma unidade para poder manter o ciclo produtivo funcionando, né? Tipo, a gente está falando de um indivíduo específico, a gente está falando de família tradicional, a gente está falando de unidades que precisam ter, que não podem ser vistas a partir do contraditório, sabe? E aí eu acho que isso dá um parafuso na cabeça das pessoas mesmo, né? Porque a partir do momento que você percebe que é a queda da ilusão, né? É a queda dessa ilusão de olhar que tudo faz sentido, tudo é ao natural, tudo bonito pra caramba. E aí, de repente, você percebe que as coisas não são tão assim, né? Que você percebe que você caiu daquele lugar um pouco de idealização, né? De uma certa idealização, né? Não que a gente possa, acho que, absorver o mundo a partir de uma materialidade absoluta, né? Não sei, eu acho que como a gente é atravessado, enfim, por cultura, linguagem e tal, isso acaba levando a gente também a ter experiências distintas com o mundo, né? E eu acho que o que a brisa, né, da estrutura capitalista que se sustenta por isso, por essa unidade, é de justamente não permitir com que os sujeitos façam essas questões, né? Porque essas questões têm a ver também com a manutenção de como o mundo está estruturado e articulado, né? Se eu ficar muito cansada, eu não vou conseguir pensar sobre isso, né? Então, a gente fica nessa estafa constantemente. Então, além da jornada de trabalho, que a gente já falou sobre isso, a gente vai pegar horas de transporte público, de trânsito e tal. E aí, quando eu chegar na minha casa, tudo que eu quero fazer é me alienar, né? Eu não tenho outra escolha, porque a outra opção é muito mais dolorosa.
Então, a gente manter o status quo, né, manter as coisas como elas estão, é da ordem natural. Sim, e não é à toa, né, que a gente pensa, por exemplo, que o objetivo do capitalista é sempre tentar fazer com que você possa dedicar o máximo da sua força de trabalho, né, do seu tempo de vida, para o trabalho produtivo, para o trabalho das mercadorias, que vai ter essa produção de mais-valia. E aí é muito louco, né, quando a gente observa, por exemplo, como dentro dessa construção, a gente percebe que existem vários sistemas de opressão estruturados, né, em que, por exemplo, a classe trabalhadora feminina vai ter não só essa disposição para fazer parte do trabalho produtivo, muitas vezes com as discrepâncias salariais e tal, e, ao mesmo tempo, ela é colocada num lugar de sustentação da reprodução social da vida, né? A partir das jornadas duplas, triplas, do trabalho doméstico e tal. E eu acho que também é interessante a gente observar como isso não é um fenômeno que vem, tipo, do nada e que é só um bagulho do nada, assim. Então, a gente percebe como as mulheres trabalhadoras, por exemplo, são diria que a fatia da sociedade que mais sofre, por exemplo, com a violência do Estado, sabe? Com a violência que é perpetuada nas operações policiais que acontecem aqui na cidade de São Paulo, que é perpetuado pelo processo de privatização das escolas públicas no Paraná, que é perpetuado por toda uma agenda econômica que impede com que essas pessoas possam ter recursos para conseguir viver, porque elas são mal pagas, mal remuneradas, elas precisam ter mais jornadas, e tem toda essa violência que é, assim, seguidamente aplicada, né? Então, eu acho que isso afeta, inclusive, né, a própria dinâmica de como esses sujeitos vão ser formados no mundo, né? A partir de qual lógica, assim. E isso ajuda a perpetuar o patriarcado, ajuda a perpetuar todas essas estruturas que estão em direta consonância, né? Elas fazem parte da construção de uma hegemonia. E como que as pessoas vão pensar sobre, né, Gustavo? Porque uma das coisas que a gente tem percebido e que a gente tem dialogado muito aqui no podcast é que tudo bem, a gente tem esse sentimento de tá bom, eu sei que tem alguma coisa errada, mas as pessoas ainda têm muito, talvez, preconceito em pensar em política, inclusive na política partidária, e também entender que nem toda política que a gente faz é partidária. Existem coletivos, existem vários espaços que você pode ir para pensar, ir para debater, ir para, enfim, se articular de alguma forma, né? Um pouco do trabalho que eu tenho visto, pelo menos que vocês têm feito na internet, é muito de trazer essa pauta para outros espaços, né? Porque, de repente, a gente fica debatendo só entre a gente, fica ali aquela grande articulação entre os mesmos, né? E a gente tem dificuldade de... e eu percebo muito que, às vezes, as pessoas até falam isso, assim, mas tem que dialogar com o pessoal da periferia, tem que dialogar... E, assim, pelo menos as experiências que a gente tem, muitas das vezes o pessoal da periferia é muito mais politizado do que os nossos amigos classe média, sabe? Porque, no geral, a pessoa pode não estar articulada dentro de uma organização, enfim, mas as pautas estão chegando, as conversas estão chegando. Isso até que você falou, né? A gente faz o trabalho... né, lá no São Martinho, que a gente já falou outras vezes, né, com as mulheres de população de rua, e nesses tempos da eleição do Conselho Tutelar, a gente levou essa pauta e elas estavam super por dentro. Super. E a maioria das pessoas não está, né, nem sabe que existe eleição para o Conselho Tutelar, então pra gente ver, né. A gente não só debateu com as mulheres em situação de vulnerabilidade, em situação de rua lá no São Martinho, a questão da eleição para Conselho Tutelar, como a gente foi pensando em como a gente articularia juntas, né, essa pauta para outros espaços. Sim. Então, hoje eu presido a Comissão de Direitos Humanos do OAB Jabaquara e lá a gente levou o debate para os conselheiros tutelares, para os candidatos. A gente fez tudo isso dentro de uma organização que é a OAB, sabe? Então, como que a gente pode pensar em política? Porque é isso, Conselho Tutelar, gente, assim, é importantíssimo, é um braço da igreja hoje. Hoje é um braço sendo ocupado, né? E como não existe vácuo de poder... Se você não ocupar, alguém vai estar nesse espaço. Nunca é terreno vazio, Nunca né? é terreno vazio, não existe vácuo de poder. Então, como que a gente pode, né, de alguma forma, usar essa raiva, essa indignação, porque eu acho que a raiva ela é importante, a gente tem que sentir raiva mesmo. Depois de você trabalhar 8 horas, 10 horas, ficar 12 horas em função do trabalho, porque além da hora do trabalho, tem a hora do ir e vir, e que sua cabeça ainda está sendo produtiva em relação àquilo, como que a gente pode canalizar essa raiva, esse ódio, essa sede de mudança, ou qualquer que seja o sentimento envolvido, como que a gente pode se articular, né, dentro de um partido ou fora de um partido? Como que vocês têm visto isso, essa movimentação? Eu acho que esse processo de não enxergar a política dentro de várias dimensões e entender ela como um processo organizativo é algo que vem de algum tempo em que a gente percebe que há
um esvaziamento sobre a importância e, sobretudo, a participação das pessoas no debate político, né? Então, eu acho que a primeira coisa é que a gente precisaria ter em mente que, para além da gente fazer um trabalho político, é importante que a gente entenda para onde a gente está indo com esse trabalho político. O que se quer construir a partir disso? Porque acho que a gente vai entendendo cada vez mais que a grande crise que se coloca hoje sobre a classe trabalhadora, não só brasileira, mas também mundial, é uma crise que tem a ver com a hegemonia das ideias, que tem a ver com a hegemonia do senso comum, né? Então, acho que a gente pensa, por exemplo, por que, por exemplo, a gente viu o crescimento dos canais comunistas que dialogam sobre isso e tal, justamente nesse momento histórico. Porque a gente viu que a crise que houve, que acontece desde 2008, que aconteceu no Brasil em 2013, que aconteceu durante o golpe de 2016, que se intensificou durante o governo Temer, depois o governo Bolsonaro, não sei o quê, fez com que as pessoas vissem que, meu Deus, né, a realidade está batendo e essas contradições não tem mais como ficar debaixo do tapete. Então, eu acho que ter essa percepção é um negócio muito importante, assim, né, de entender que há uma crise nas ideias hegemônicas no momento. E que é fundamental que a gente consiga construir organizações populares, trabalhos de base, que estejam orientados a partir da construção dessa perspectiva de uma hegemonia proletária, de uma hegemonia de um pensamento que entenda essas contradições que existem no capitalismo brasileiro, que existem na forma de como essa sociedade está articulada, né? Para que seja um trabalho de caráter político que consiga ir para além só do nosso alcance tático. Então, do nosso alcance das pequenas conquistas, das pequenas movimentações, e a gente consiga dar um sentido estratégico para isso. Então, eu acho que é importante a gente conhecer, tentar correr atrás dos trabalhos que existem dentro de associação de moradores, de sindicatos, de movimentos populares de ocupação, de partidos. Existem várias possibilidades, né? E eu acho que é um processo também das pessoas conhecerem o programa dessas organizações, né? Delas darem uma olhada, verem como que esses programas estão inseridos e a gente conseguir dar a linha para que isso seja um trabalho efetivo, né? Porque eu acho que essa é uma coisa muito importante. Eu acho que a militância, de uma certa maneira, e sobretudo nesse momento histórico, ela se tornou justamente, acho que, uma via de escape para esse individualismo que orienta muito a sociedade e que nos adoece. Sim. Né? Que nos adoece Total. a partir do isolamento, a partir dessa culpa, né? De eu preciso mudar o mundo, né? Eu preciso fazer tudo, eu preciso estar em todos os lugares, em todo lugar ao mesmo tempo, não sei o quê. E eu acho que socializar o trabalho, né? Coletivizar o trabalho nesse sentido, ele é muito importante. A gente teve agora, no último final de semana, o 17º Congresso Extraordinário. Eu acompanhei um pouquinho. E foi ali que a gente deliberou pela continuidade da organização do movimento comunista brasileiro a partir da bandeira do PCBR. E foi muito bom, assim, de ver o quão importante foi estar naquele espaço, deliberando e organizando e debatendo, porque isso produz um sentido político para a vida que ultrapassa a nossa própria existência individual. Então, eu acho que é até uma queda desse sujeito indivíduo, sabe, idealizado. Eu acho que é uma queda. E aí isso ajuda a gente a lidar com essa angústia absurda, né? Que é você perceber que a luta de classes existe, né? Igual aquele trecho do filme lá do Glauber Rocha. Você percebe que você consegue não vou dizer sair da angústia, mas você consegue dar uma outra canalização para ela. Você vai continuar sofrendo, né? Vivendo aquele processo. Mas eu acho que você pode direcionar ele para um sofrimento diferente. Sim. Coletivizado, Perfeito. socializado e que dá essa vontade de viver. Porque acho que isso que você está falando, porque o que é feito hoje, porque o capitalismo está totalmente articulado com a indústria farmacêutica, né? Com a patologização da vida junto com a mercantilização da vida, né? Então, hoje é isso, assim, não, eu tô com raiva, ou então, quando a gente realmente se haver com tudo isso, a gente às vezes deprime mesmo, né? Tem dia que você fala, nossa, o mundo vai acabar, meu Deus, não tem nada para fazer, vai chorar no banho, tudo bem. Eu acho que é importante ter dias assim, né? E ter dias em que
você coloca essa raiva para trabalhar, faz um bom uso dessa raiva. Mas hoje a gente está patologizando e medicalizando, né? Então, então você está deprimido, você está com raiva, você não está conseguindo trabalhar o suficiente, você tinha que fazer mais. Então, toma um medicamento aí para você poder produzir mais. Aí você não dorme e toma outro medicamento para dormir. Exatamente. Os medicamentos Ritalina, outros medicamentos que tem essa estimulação, eles são vendidos, assim, para várias pessoas que nem têm diagnósticos que precisam, né? Medicamentos para TDAH, eles são ali campeões, assim, amplamente colocados para todo mundo, justamente com esse imperativo de que a gente tem que produzir, e que se eu não produzo, o problema é meu, então eu medicalizo. A indústria farmacêutica está cada dia mais e mais e mais rica, assim, infinitamente, e a gente está cada dia mais anestesiado, né? E o sujeito anestesiado, ele não luta. O sujeito anestesiado, ele vai ficar ali cumprindo o que um chefe maior ali, né, social, coloca para ele. Então, acho que é muito importante mesmo a gente se unir em grupos em que a gente possa sentir, acho que é muito potente, né? Quando a gente senta ali todo mundo, seja num grupo feminista, seja num grupo comunista, num grupo político, enfim, e debate, e a gente sente que a gente não vai conseguir mudar o mundo sozinho, mas, não tô sozinha. Não tô sozinho, né? é isso. A gente consegue fazer alguma coisa aqui nesse lugar, ou pelo menos colocar essa raiva para fora, fazer um uso dessa raiva, eu já vou no movimento contrário do que esse, né? Vou ficar ali isolado, medicalizado e anestesiado, né? Não que ninguém precise de medicamento, tem diagnóstico, a gente está falando dessa indústria que produz patologia para poder lucrar e para poder anestesiar o indivíduo, né? Sim, acho que é um jogo duplo, né? Ao mesmo tempo que a gente percebe uma persistência de um certo discurso psiquiátrico, né? De um processo de diagnostização, não sei, da vida, né? Que eu acho que é isso, é você conseguir dar sempre laudos médicos que tentem posicionar esse sujeito dentro de um lugar em que ele está fora de uma pretensa normalidade, né? Porque eu acho que é essa normalidade que acho que a gente vê muito presente desde o DSM-3, né? Que é lá na época em que esse discurso começa a ganhar muita atração, e acho que ele faz parte, né, dessa tendência justamente da gente conseguir produzir uma sociedade que essas contradições não se aparentam, né? Elas não aparecem porque você vai estar sempre livre da angústia, né? Acho que você vai estar sempre livre desse processo de sofrimento de algum jeito, né? E eu acho que é importante também reforçar mais uma vez que isso não significa o abandono da utilização dos produtos nesse sentido, né? De conseguir avaliar cada caso, mas o que a gente percebe é que há um discurso dominante, hegemônico e muito curioso, né? Que ao mesmo tempo que reforça um discurso de normalidade, de medicalização e tal, é um discurso que não tem nenhum tipo de problema em propagar a ideia de que cloroquina cura Covid, Pois é. como o Conselho Federal de Medicina fez, né? Então eu acho que é um negócio que é interessante porque ajuda a gente também a avaliar que a luta de classe está presente em todas as coisas. Eu acho que é isso, assim, é entender que esse tipo de disposição, ele é do interesse de um certo destacamento, né, das pessoas. Então, tipo, juízes são empresários, médicos são empresários, sabe? Sim. E eu acho que tudo isso está articulado porque isso representa ganho. Não, veja aí, né? A gente viu recentemente agora que vários planos de saúde só falaram para os clientes assim: vocês não valem mais a pena. Meu bem, vocês são bastante ação que a gente está no escritório com essas crianças atípicas. É tipo isso, sabe? Você percebe que a lógica do lucro, né? A lógica dessa mercantilização, ela faz isso. E aí, qual que é o pulo do gato, né? O pulo do gato é que, enquanto o SUS, né, ele é desestruturado completamente e a verba dele é utilizada para poder subsidiar as atividades empresariais e a oferta de serviço de saúde privado, esse serviço de saúde privado é ofertado cada vez menos em detrimento da oferta de serviço de saúde pública. Então aqui, por exemplo, em São Paulo, o Hospital Vila Nova Cachoeirinha, que faz operação de aborto legal, está sendo fechado. Está sendo fechado. E aí as mulheres trabalhadoras que não têm como pagar por esse recurso, porque é isso, né? O aborto, ele é legal no Brasil. Ele é legal no Brasil, só que ele é legal para quem pode pagar. Ele não é legalizado para todas as pessoas, né? Ele não é um tema que diz respeito a como a gente vai acessar isso, né? E você percebe que são todos movimentos que visam ampliar, por exemplo, a guerra às drogas, entre aspas, né? Que é uma guerra contra a classe trabalhadora. Exatamente. É uma guerra contra a classe trabalhadora. Quando a gente consegue visualizar isso, Gustavo, tem uma frase da Juliana que eu gosto muito, que ela fala: essa gente é nossa inimiga. E aí, eu acho que é bem importante quando a gente consegue visualizar
que se a gente tá falando de uma luta de classes, se a gente tá falando de lados, é importante que a gente se posicione e de que lado a gente tá. Porque esse discurso de somos todos iguais e blá, 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 ele vai até o momento em que tensionar, né? Porque a gente viu isso na pandemia, claramente, Total. como você trouxe aqui a questão da cloroquina e tal. A gente viu planos de saúde, né, dando ordens ali, que eram planos de pessoas mais velhas, claramente dizendo, meu bem, essas pessoas não importam, né? Então, na hora que a gente tensiona, a gente sabe para que lado que essas pessoas vão jogar a gente. Então, se você tá na dúvida de se você é classe trabalhadora ou não, espera que tem uma hora que não vai ter mais dúvida. Sim. Vai ficar muito claro de que lado que você tá. E, tipo, por mais que seja um processo doloroso, né, de você perceber isso, eu acho que é importante a gente entender e analisar concretamente. Tipo, olha pra sua vida, sabe? Acho que olha... O melhor Pega um termômetro é espelho. olha a sua vida, meu Não irmão. tipo... Grava não, um vlog de um dia. Não é mais uma questão, né? Pô, como que tá, né? Será que essas ideias são ideias que dizem respeito aos meus interesses ou não, né? Porque no final das contas é isso. Eu acho que a principal ideia que o capitalismo tenta promover tenta promover, não, ele promove, né? Como parte da sua política. É de justamente vender a ideia de que os modos de pensamento e a forma de como a sociedade está organizada é um conjunto de ideias que é bom para todo mundo. Nunca é. Só que ele é bom para uma determinada classe. Então, quando a gente pensa, por exemplo, então isso significa dizer que no socialismo, as ideias do socialismo vão ser ideias que vão ser voltadas para só a classe trabalhadora? Sim. Sim, exatamente. Exatamente. Você entendeu tudo. Exatamente. Se você conseguiu concluir isso, vem pro nosso lado, porque é disso que a gente tá falando. É entender que isso diz respeito à sua própria vida concreta, né? À sua própria vida material. Tipo, material não só no sentido dos objetos e tal, mas em como as nossas relações se constituem. Em como a gente leva a nossa família para a escola, em como a gente trabalha para poder viajar no final do ano, se a gente consegue fazer isso. Então, isso está inscrito em todas as dimensões da vida. Todas elas. Isso é inescapável, né? E, tipo, não é porque tem um comunista falando isso, né? Porque eu acho isso. Não. É só você realmente Olhar ao redor. parar e fazer um exercício de olhar para a floresta, né? Você parar de ficar olhando para a árvore e você perceber que ao seu redor tem uma floresta de coisas acontecendo. E eu acho que dá pra gente trazer isso muito, como a gente fala, né, pra materialidade mesmo da situação, porque hoje, gente, é só você fazer o que todo mundo ali, enfim, pensa minimamente. Nas suas despesas domésticas ali, você vai colocar o plano de saúde, você vai colocar, enfim, o quanto que isso tem um peso dentro do seu orçamento. Então, se a gente está discutindo que isso tudo tem que ser público, se educação tem que ser pública, se lazer tem que ser público, se saúde tem que ser público, então não vai ficar muito melhor a sua vida, né? É que pra isso as pessoas precisam entender que elas são classe trabalhadora. Não é? Né? Pra É achar assim. que vai ficar melhor. E aí, Sim. eu acho que tem até uma distorção do que as pessoas pensam do que é o próprio SUS, né? Porque eu acho que as pessoas, até na pandemia, ficou um pouco mais claro de, o SUS é a vacina e tudo mais. Mas no seu dia, ao longo do seu dia, se você vai almoçar no quilo, tem uma interferência do SUS ali, sabe? Então, entender o quanto que o SUS é muito maior do que só a vacina, que já seria gigantesco, né? Então, quando a gente fala, a gente precisa defender o SUS, a gente precisa defender as estatais. E aí, se você puder dar uma pincelada sobre esse assunto, inclusive porque a gente está em eminência aqui com toda essa Sim. treta da Sabesp, entender um pouco, assim, empresas públicas, né? Empresas... me fugiu a palavra, mas eu vou usar públicas, estatais, não necessariamente precisam gerar lucro. Embora algumas gerem, né? Tenham esse lucro. Mas pra gente entender que isso é pra população. Sim. E o né? povo Que querendo privatizar a que praia, né? Sim. Correio, e a Sabesp nem é pública, né? Ela já é uma parceria público-privada há algum tempo. A questão Sim. é só que o Estado é o maior acionista. Mas, enfim, explicar um pouco, porque a gente fica com essa falsa ideia, assim, eu acho que quando a gente traz esse debate para alguns lugares, falam, mas você lembra da Telesp? Como era difícil ter telefone? E a gente percebe que a gente não avança. Ainda é difícil a gente ter um montão de coisa. Porque, ao mesmo tempo que o capitalismo vende a ideia de que se você quiser e você se esforçar, você vai conseguir, a gente não tá conseguindo o básico. A gente não tá conseguindo pagar o plano de saúde que a gente nem deveria ter que pagar. Não, sim. né? E eu acho que a gente precisa fazer uma pergunta também fundamental, que é a seguinte: defender qual SUS?
Defender qual Petrobras? Porque senão a gente precisa aprimorar e aprofundar, né, no debate sobre a própria forma de como o orçamento do SUS está sendo cortado, né? De como a gente está vendo, a partir da aprovação do novo teto de gastos do arcabouço fiscal e da eminente possibilidade de diminuição... Da galera que estaria do nosso lado. Não, é isso. Por isso que a gente por isso que o central, né, é a gente pensar justamente entender a construção da hegemonia, né? Dessa hegemonia que tem um caráter, que representa esse caráter revolucionário para os trabalhadores. Porque senão a gente percebe que a gente está sob um governo neoliberal, que é o nosso caso, um governo neoliberal de esquerda. Sim. É isso, assim. Se prepara porque talvez isso dê alguma polêmica. Mas, tipo... Não, comigo nenhuma polêmica, porque assim, já é meu posicionamento. Eu acho que é importante a gente falar a verdade. Sim. A gente falar a verdade, por mais que ela possa ser dolorosa e ela possa fazer com que a gente caia das nossas ilusões, né? Mas, tipo, a gente está diante de um governo que dá propagação a um projeto de mercantilização, de privatização. Faz parte do projeto, né, Sim, Gustavo? Esse tipo... governo, ele faz parte. Tanto que a gente está vendo esse governo, desculpa te cortar, mas a gente não viu nenhuma... A gente não viu a reforma trabalhista ser revogada, a gente não viu essa pauta. Pô, no aniversário de 60 anos do golpe empresarial militar, não teve um ato de memória. Exatamente. Sabe? Então mas é que nunca é hora da gente criticar, né? E essa é uma postura que eu falo sempre, assim, porque... Quando a gente vai falar de política, a gente não vai falar de política só em ano eleitoral. As coisas estão acontecendo. E aí parece que, como a gente supostamente ganhou uma eleição, agora não é hora de criticar. Tá bom, mas qual vai ser a hora? Né? Porque 4 anos atrás não era, 8 anos atrás não era. Em que momento a gente vai ter essa hora? Para a questão inicial, que é da despolitização das pessoas. Porque a gente vai pautar, vamos privatizar a praia, né? Gente, é inconstitucional, blá, blá. Só que eles jogam uma ideia absurda e todo mundo vai falar, não pode, Neymar, Luana Piovani, sei lá o quê. E vão passar outra coisa, que também vai ser absurdo, mas vai passar, entendeu? Porque o debate ele vai ficar tão acalorado no extremo que a gente não percebe que a boiada tá passando e vai continuar passando, porque são as mesmas pessoas. Não, mesmo esse projeto, ele não é originário desse período, assim, ele acho que começou a ser traçado há 2 anos atrás, e vários deputados de partidos ditos de esquerda que votaram a favor, né? Então eu acho que isso diz muito, assim, sobre a forma de como esses movimentos têm se organizado e de como eles têm apresentado as supostas soluções para a classe. Mas o que a gente vê, né? Qual que é a realidade? A gente olha, né, um movimento ligado ao Bolsonaro, ao bolsonarismo e tal, que pode até ter passado por um período de desidratação nesses últimos tempos. Mas essa galera junta 150 mil pessoas na rua. Tá ligado? Você vai olhar o dia 1º de maio, que foi tocado pelas grandes centrais sindicais, lá na Arena Corinthians e tal. Foram o quê? Acho que 5 mil pessoas. Gustavo, eles fizeram um 8 de janeiro. Que é uma coisa que a esquerda não fez. E assim, então, assim, eles estão muito articulados. E você olha assim, além da articulação, e eu acho que é importante a gente ver isso, para além da articulação da forma de como a classe dominante e o seu projeto avançam sobre os trabalhadores, porque não tem como a gente esperar outra coisa. Eu acho que é isso. Se a gente, enquanto esquerda, está esperando outra coisa, a gente é burro. A gente é burro. Só que, ao mesmo tempo, você tem toda uma articulação desse lado progressista, entre muitas aspas, né? Porque progressismo virou, tipo, não defender partido fascista no podcast. Tipo, falar sabe, que mulheres e negros são humanos. Nossa, então você é muito progressista. Parabéns, né? Parabéns. É isso. E aí, desse outro lado, a mulher gente pode votar. Não, é isso. Parabéns. Voltamos ao século XIX. Mas, tipo, a gente tem, do outro lado, uma articulação que simplesmente tem anistiado todas as pessoas envolvidas nesse processo, num grande pacto nacional do esquecimento, com o judiciário, com tudo, e que a boiada vai continuar passando para o cumprimento desses mesmos interesses, que é, por exemplo, falar de a gente ao mesmo tempo bonito, sobe a rampa, fala viva o SUS, defenda o SUS, e piso de investimento constitucional, um projeto que nem o Bolsonaro e nem o Temer passaram, sabe? E isso tudo substanciado por um discurso que retira a nossa combatividade. E aí as pessoas vão olhar para uma situação, né, horrível que a gente está vivendo, que é isso que está posto concretamente, horrível. Sim. E aí, qual que é a oferta que a hegemonia da esquerda coloca na mesa? Pelo menos não é o Bolsonaro.
E aí fica conformado. E aí, a má notícia é que talvez não seja mesmo o Bolsonaro, né? Mas a gente está vendo o projeto que está sendo tocado na educação, por exemplo, na militarização no Paraná, na privatização do Paraná, que é um projeto que está sendo tocado em São Paulo, em que a gente está vendo que toda a greve que os trabalhadores do Sinasef, da Fazubra e do ANDE estão tocando, está sendo ignorado pelo governo que está tentando cavar um acordo com um sindicato que não existe, que é uma manobra burocrática para poder silenciar os trabalhadores. Tipo, que tipo de hegemonia que tipo de projeto a gente está construindo? Eu acho que tem uma coisa também, né, que a gente vai pro realismo capitalista, né, do Mark Fisher também todo episódio a gente cita. Bom demais. É maravilhosa. Bom demais. É muito bom, bom, demais. né? Mas disso, assim, de que hoje eu realmente, assim, é uma coisa que ele trata, né, e que a gente acha que a gente tá politizado, né, porque a gente tá na internet falando um monte de coisa, compartilhando um post lá e acha que já tá super, né, politizado, só que, na verdade, a gente vê a juventude, né, os jovens cada vez mais conformados mesmo, conservadores, né? inclusive. Mais conservadores e mais conformados, né, nesse lugar, ganhamos aqui, tiramos o Bolsonaro, então tá de boa, né? E o que, assim, que representa, né, Ná? Eu acho que era importante a gente pensar assim, o que representa a ideia de tirou o Bolsonaro? Mas se as ideias que estão aí, estão postas, continuam. Porque a questão não tá em uma pessoa, vai né? ser assim, vai ser, beleza, a gente tirou o Bolsonaro, aí o próximo vai ser a Tebet, o Hulk. Tipo, o que vem? Então, né? o que representa? É claro, gente, assim, esse cara, ele é, enfim, né, o que pior de saiu do esgoto, o que ele representa, né? O bolsonarismo é muito pior do que o próprio Bolsonaro, porque ele é uma anta. Não, e assim, eu acho que o bolsonarismo, ele é fruto justamente de um outro processo de memória que a gente não pagou essa conta. A anistia que você trouxe pra agora. A anistia. Uma tá das primeiras coisas que o Temer faz depois que ele assume pós-golpe, qual que é? Fechar a Comissão Nacional da Verdade. Sim. Porque mexer naquele meandro ali era um meandro que estava completamente repleto de ideologia do Partido Fardado, né? Eu vi hoje um tweet do Jones que eu achei muito bom. Acho que foi do Jones, não sei se foi do Jones, mas que ele falou sobre... não tem mais escola sem partido. Agora a escola é do Partido Fardado. É isso. Do projeto de militarização das escolas, da venda das escolas, do processo de privatização da gestão, de tudo isso, né? Como porque nunca foi uma escola sem partido, né? Eu acho que é muito curioso isso, porque todas as pessoas que acham que as faculdades, as universidades são balbúrdias, que as escolas têm partido, nunca entraram numa escola. Porque assim, meu bem, se as escolas fossem... Então, cadê a doutrinação? Não, tem onde estava? Por que a gente não ganhou ainda? Exato! Tem ensino religioso nas escolas, né? Só que, assim, eles colocam que a esquerda que faz isso, né? A doutrinação cristão, comunista. né? Eu, infelizmente, nunca recebi uma doutrinação comunista. Eu gostaria de ter recebido. Eu fui ter contato... eu fui ter contato com Marx e com qualquer ideologia de esquerda na universidade. Mas, gente, eu fiz faculdade de Direito, leia-se faculdade de Direita, né? Porque, por sorte, no meu primeiro ano de faculdade, eu tive Silvio de Almeida, Sofia Manzano e uma galera de peso no meu primeiro ano que falou... 5 anos de psicologia, eu não ouvi o nome Marx. Eu tive a sorte de ser introduzida com Mascaro. É essa, né? Que sem partido é esse. Agora, a gente... Teve lado, né? A questão é qual era o lado. Sim. Exatamente. Sim. E é inacreditável, né? Tipo, a gente vê o quanto a gente não escuta falar do Marx até muitas vezes desses ambientes. E eu acho que, assim, hoje em dia, é um pensador incontornável. Incontornável, assim. Eu acho que é realmente a forma de como ele vai produzir a ciência do proletariado, né? O marxismo e tal, é algo que diz respeito a todas as estruturas que existem na sociedade, né? Então, tipo, é bizarro, porque a gente percebe que há muito mais uma doutrinação por essa parte da militarização, né? Por essa parte... Vai falar para mim que o novo ensino médio, essa desgraça não é construída em cima de um projeto de doutrinação Pelo amor de Deus. que visa produzir um aluno que vem de brigadeiro, que vai vender brigadeiro de si mesmo, né? Que não precisa estudar história e geografia, Sim. por quê? Porque isso é inútil. Mas quando a gente deu palestra nas escolas acho que eram estaduais, não lembro se eram municipais ou estaduais, as últimas que a gente deu, eu levei a pauta da reforma do ensino médio e os alunos estavam meio ainda assim, do tipo, o que é? Isso já faz um tempinho? Eu tava meio assim, como isso impacta? E tudo mais. E assim, classe trabalhadora, a galera não pode se dar o luxo de não saber como impacta. A gente vai ter que saber, porque vai impactar e vai impactar
pro lado de cá, sabe? E agora que você trouxe a história, né, essa coisa dos somos comunistas, marxistas e tudo mais, eu acho que é bem importante a gente falar sobre isso, Gustavo, porque na eleição passada aconteceu uma coisa muito curiosa na minha família, que a minha tia falou assim, ai, Natália, você não é essas coisas de petista e tal? Eu falei, vai votar no Lula, primeiro turno ainda, né? Eu falei, não, eu sou comunista. Aí ela falou, ai, graças a Deus. E eu acho isso maravilhoso, porque assim... Eu acho que há uma honestidade nisso, né? Nesse questionamento. E eu acho que mesmo pelo que, sei lá, né? Tipo, muitos setores da classe trabalhadora sempre foram bombardeados com o antipetismo durante toda a vida. Mas eu acho que é isso, né? O petismo é uma ideologia que tem se mostrado muito mais favorável à classe dominante e que, portanto, não explica essas contradições, né? Mas o que eu quero te perguntar é, em que momento, né? Porque a gente tem visto muito isso, assim, as pessoas também têm um pouco de medo dos dois lados, assim, para uma galera neoliberal ou uma galera que vai transitar para a direita, eu não vou me declarar comunista, porque automaticamente na cabeça dessas pessoas eu vou ser um inimigo em potencial. E para a galera da esquerda, espero que seja, inclusive, para a galera da esquerda vai ser aquele checklist de, então você leu, fez, qual é a definição? Em que momento a classe trabalhadora ou a pessoa que está ouvindo a gente, a pessoa que acompanha seu canal, a pessoa que enfim, tá ali aprendendo, tá ali desse lado. Ela já olhou para uma esquerda neoliberal, PT, progressista, olhou para um PSOL, olhou para tudo isso e falou, não, eu tô muito mais para lá, né? Em que momento essa pessoa pode colocar a carteirinha e falar, não, carteirinha de comunista, tá validada aqui no saque. Eu acho que essa carteirinha de comunista vem a partir do momento em que a gente percebe que precisa estar envolvido de alguma maneira organizativamente para poder dar prosseguimento a um processo que é a construção de um projeto político, né? Então eu acho que isso demanda por parte das pessoas essa simpatia, né, inicial, assim, do tipo, é isso. Muita gente vai conhecer o comunismo e vai ter simpatias, não vai querer se organizar, porque a vida está acontecendo, né? Sei lá, assim, né? E é isso, mas a gente entende, né, que, pelo menos eu acho que essa compreensão ela é importante, de que ser um comunista significa necessariamente estar de alguma maneira envolvido com isso, seja no processo de discussão da literatura, organizado num partido, né? Eu acho que... Em um grupo de estudo, alguma coisa. Realmente, né? Eu acho que é entender isso, que o comunismo, ele é parte também de uma ciência, né? Ele é parte também de uma ciência, mas não num sentido meio positivista, né? Até um positivismo que tem muito no mundo de hoje em dia, apesar das pessoas acharem que não. Super. Mas, tipo, não é nesse positivismo de só uma declaração de ciência, mas entender que como ele ajuda a gente a compreender concretamente uma certa totalidade da realidade, ele diz respeito à nossa forma de estar, né, conscientes, né, nessa brisa de você estar realmente no processo de desenvolvimento da consciência e da autoconsciência, né? Eu acho que isso é fundamental, tanto que acho que essas dimensões vão ajudando a gente também a entender o nosso lugar de sujeito no mundo, né? A entender como a gente está nos ambientes, como a gente está nos lugares e tal. Então, eu acho que é um processo que precisa dessa mediação e que não pode ser feito fora desse espaço em que a gente possa compartilhar dessa coletividade e que vise, né, a construção da Revolução Brasileira. Eu acho que tipo, isso é uma questão incontornável, né? A gente entender que ser comunista é um processo que diz respeito à defesa da construção do processo revolucionário, a defesa do socialismo-comunismo. É isso, que tipo, não há um outro caminho divergente em relação a isso, porque isso diz respeito a essa linha política, né? Nem toda organização vai ter esse pensamento, essa estrutura, né? Então, essa organização não é comunista. Sim, sim. E assim, isso não é um juízo de valor, tá ligado? Não é isso quantos livros a pessoa leu, né? Quantos cursos ela fez somente. Não é um acúmulo, sabe? Não. Tipo, para você ser comunista, você não precisa acumular coisas, né? Acumular o mundo repleto e mágico das mercadorias, né? Não, mas tipo, você precisa ter uma certa compreensão de algumas coisas, você precisa ler as coisas sob uma determinada lente,
né? Existem várias interpretações e várias linhas que podem ser entendidas. Que ainda tem uma ideia, né? De que, não pode ter iPhone. Se você tem que sair Mas ali isso quase com um fiapo de roupa Eu fico muito... descalço, aí você é comunista. Eu fico muito feliz de ser muito pequena na internet, porque eu não lido com essas coisas, sabe? Então, no Instagram, assim, é uma bolha meio segura pra mim. Mesmo quem tá lá e, enfim, fala, eu discordo de várias coisas que você fala, mas eu gosto do jeito que você fala que me faz pensar. E é isso, né? Assim, dentro do campo, a gente vai ter discordâncias e tá tudo certo a gente discordar com algumas premissas de daqui a gente... É isso que dá um movimento, É isso né? que dá um movimento. É isso que faz o movimento Exato. acontecer. Mas no TikTok, às vezes, dá uma furada na bolha. Nossa, E aí surge uma galera que eu fico pensando, meu irmão, nem dá, entendeu? Nem dá pra gente discutir. Eu gosto muito daquele vídeo, mas assim, vocês já sabem que eu durmo muito cedo e já tá tarde, então nunca vou lembrar o nome da pessoa. Mas aquele vídeo, eu acho que era da CPI, que ele fala, eu nem consigo discutir com você, porque a gente tá num lugar tão diferente, que ele começa o vídeo falando que quando... os povos originários viram, né, as caravelas chegando, eles não tinham palavra para falar o que era aquilo, porque estava fora do repertório. Então, ele nem conseguiria argumentar com aquela pessoa, porque a visão de mundo dela é tão deturpada que não vai dar, porque cada um vai estar falando sobre uma coisa. E às vezes eu vejo uns comentários que é bem esse também do, vai ter... mas é fácil você falar, porque você tem... Não dá pra discutir. Esse tipo de conversa, tipo, não dá pra mim. E aí eu entro num conflito pessoal em relação a isso, porque meu passado super me condena, já falei isso milhares de vezes. Eu entro na faculdade de Direito sendo, né, essa pessoa do bandido bom é bandido morto, Código Penal tá aí e tal, e enfim... E eu sou muito acolhida pelos professores. Sou muito acolhida, porque como isso era um espaço bem anterior, e quando a gente estava falando ali de direito, a gente falando de uma direita FHC ainda, tinha um espaço ainda de, tipo, calma lá, menina, vamos estudar aqui. E aí vem da minha parte ainda, porque era uma época que vai estudar não era uma ofensa, sabe? Porque hoje, se você fala pra alguém, vai estudar, é tipo, você tá me chamando de burro? Talvez sim, né? Eu não sei em que momento o vai estudar passou a ser uma ofensa. E aí, ao mesmo tempo, eu penso, cara, talvez tenha que existir um espaço de diálogo, porque não é possível que esse menino de 14 anos que tá me ofendendo no TikTok, 14 entendeu? Anos, sabe? Tipo, é isso. Sabe, né? Eu acho que é muito do trabalho que você faz, né, com os reacts também, que aí você acaba acessando outras bolhas, assim, né, que eu admiro a paciência. Nossa, eu admiro muito a paciência. Eu não sei se você tem tempo ou paciência, Gustavo, mas eu olho vários vídeos e eu falo, meu irmão, é sério? Eu tenho só a paciência, né? O tempo a gente tá contando com ele cada vez menos, né? Mas acho que, sei lá, né? É da hora. Eu gosto, assim, porque acho que dialogar com esses vários públicos, dialogar com essas dimensões, eu acho que são duas coisas que são importantes para mim, assim, pessoalmente até. A primeira, de que eu gosto de saber das coisas. Eu gosto de conhecer as coisas. Eu acho que eu sou uma pessoa muito curiosa, assim. Eu tenho uma habilidade incrível que eu compartilho nos meus stories, que é a capacidade de adivinhar todas as bandeiras que aparecem no joguinho de bandeiras, assim. Num joguinho de bandeira? Um joguinho de bandeira, assim, de filtro de telefone, é um negócio que eu gosto muito, assim, de, sei lá, ter algum conhecimento sobre astronomia, porque eu acho maravilhoso e incrível. Acho que, tipo, sei lá, assim, eu penso que muito desse processo da defesa sobre a emancipação para uma nova sociedade, para essa libertação, tem a ver com isso, tem a ver com essa ideia de que, para mim, a gente tem um tempo muito curto para viver. Sim. Muito curto. Sim. E eu acho que a gente produz tanta coisa e tanta potencialidade, e a gente é privado disso por algo que é absolutamente corriqueiro, absolutamente banal, né? Absolutamente idiota, sabe? Eu acho que é isso, assim, idiota até no sentido do termo grego da palavra, né? Dessa ideia do indivíduo que só olha para si, sabe? E aí eu acho que dialogar com vários públicos, né, me ajuda a ter uma dimensão também, né, de que as pessoas são diversas, que as pessoas têm contradições, que as pessoas, que a gente precisa ter paciência, Se a gente sabe? fica só fechado, dialogando entre nós, a gente tá fechado no nosso narcisismo aqui, né? A gente fica só falando aqui, a gente nunca vai chegar em lugar nenhum. Sustentando essa imagem, né, sustentando esse reflexo, né, do que a gente... você só fala com o espelho, né? Mas eu acho que é por isso que as pessoas se chocam um pouco com a gente quando a gente faz o discurso, porque a gente tem uma estética, digamos assim, né? Enfim, que as pessoas não esperam. Como que uma advogada. Como que uma advogada, né? Tipo assim, como que uma advogada, classe média, de repente tá
tendo esse diálogo, tá dizendo que tá nesse espaço, que é classe trabalhadora, que tá militando, que tá envolvida com uma política, enfim, né, pelos direitos das mulheres, que a gente faz esse trabalho com mulheres em situação de rua há muitos anos já, que tá aliada ao Padre Júlio, que tá ali. Então, assim, eu acho que dá um conflito na cabeça da pessoa, Que é sabe? até um estereótipo, como né? que você tá postando o look do dia ao mesmo tempo que você tá É. citando Marx? O que bugou? Que falha que deu aí? Sabe? Acho que esse processo de conscientização, ele é muito potente, assim, né? Eu acho que é até uma citação do Walter Benjamin das teses sobre o conceito de história, que ele fala sobre a função do historiador materialista ser essa de explodir o contínuo da história. Conseguir gerar essa fagulha que, de alguma maneira, produz esse questionamento em que a pessoa vai olhar para aquela história que está ali diante dela e ela fala, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Sim. Tem algo de errado que não está certo, sabe? E aí eu acho que isso é muito legal, né? E eu acho que eu particularmente gosto disso. Então eu acho que é uma situação de ganha-ganha, sabe? Com certeza, Então eu não, acho que total. é uma parada que é legal também de ver o quanto as pessoas estão se envolvendo, né? E do quanto é importante a gente oferecer os recursos e os dispositivos políticos para que esse trabalho possa ser consolidado Total. concretamente. A Né? gente está partindo para o final, né, já para as dicas, mas esses dias eu estava ouvindo um podcast aleatório, nem lembro qual que era, e a mulher falou assim, vocês têm noção do que é bilionário? Se você tivesse juntado 5 mil por mês, desde que os portugueses invadiram o Brasil, você não teria 1 bilhão. Aí eu fiquei assim, não é poisível, isso tá errado. Não teria. Aí eu fui lá e fiquei com o dente lá, péssima em matemática. Eu nem sei fazer essa conta, mas não teria. Ajuda pro meu pai, aí ficou lá calculando. Aí não, e nem perto. Aí eu falei Não, assim, nem gente, perto. que louco, a gente não tem ideia de quanto é 1 bilhão. E eu acho que é importante a gente pensar isso pra gente ter ideia, né? Quando a gente vê ali bilionários, do que a gente tá falando. Quanto seria impossível esse lugar quando a gente fala dessa coisa do esforço, né? Não tem como ficar bilionário. Não tem como, gente. Pode me falar qualquer nome. Não tem como você ser bilionário sem ter a mão suja. Não tem como. Não tem diria como. Mário Tipo, Puzo, né? No Quem Poderoso é que Chefão. pode juntar 5 mil por mês? Não, já. Mas já se é, você né, juntar se for 5 mil, 5 mil talvez por você mês chegue é pobre. milionário. Não, Não, é. tô dizendo assim, essa conta, né, Sim. de 5 mil por mês, assim, é tipo mais de 500 anos, assim. E as pessoas nem podem juntar 5 mil por mês, A porque Betina 5 mil pode. por mês é mais do que 83%, né, que você falou aqui da população. É. Então, assim, olha que coisa bizarra, né? Totalmente E isso é uma fora coisa de- muito curiosa, né? Quando eu tinha... Eu não faço mais, porque eu fico com preguiça de internet, mas quando eu fazia umas coisas assim, aí eu falei um dia que eu tinha muito medo de ficar doente, sabe? Porque como autônoma e tal... Assim, cara, se eu ficar doente, não é uma gripe ou alguma coisa. Se eu ficar doente, assim, uma coisa inflamada. que paralisa meu trabalho por um Acabou. determinado momento, não tem como, entendeu? O autônomo Não vai vive dar. pensando nisso. Não vai dar. Assim, o quanto tempo... E aí, quando eu trouxe essa reflexão, eu trouxe pro meu Instagram ali, quanto tempo você consegue viver, né, se você precisar parar de trabalhar? Mas eu posso pedir ajuda pro meu pai, pra minha mãe. Não, você, assim, quanto tempo você consegue se E manter? mesmo essa ajuda tem limite, né? Porque ele Tem. também é da classe trabalhadora, Exatamente, então não é exatamente. inesgotável. Mas vamos colocar você mesmo, assim, se o fruto do seu trabalho, né? E aí, quando a gente traz esses pequenos debates, eu acho que para dentro das nossas bolhas faz muito sentido. Da gente escancarar a contradição da pessoa, sabe? Às vezes, quando a gente faz planejamento sucessório no escritório, que é isso, né? Se você vai casar com alguém, eu vou perguntar o que você tem de patrimônio particular, para saber se vai comunicar ou não dentro de um casamento. Eu tenho 2 imóveis, tenho isso, tenho aquilo, aquilo outro. Mas veio de herança, então herança não comunica. Tá bom, veio de herança. E depois da herança, o que você construiu? Pra gente saber se vai entrar ou não. Nada. Então, daí, entendeu? E a gente tá falando de classe média, a gente não tá falando de bilionário ainda. Mas olha quantas essas vantagens sociais de acúmulo estão vindo. Então, você pode pensar quem você quiser, cara. Se é bilionário, tem mão suja de sangue. E Não aí, tem como. vai de você, entendeu? Se não é você, é seu bisavô, seu tataravô. Não, bilionário não tá nem entre a gente, amiga. A gente nem conhece Não, a eu digo gente. assim, se não é a própria pessoa que tem a mão suja de sangue... Mas e o uma Elon Musk? interseção dela, né? Trabalhador. Não, com Não é? certeza. Ele A deve- garagem, começou na garagem. Não foi o mito da Começaram, né? garagem, Mas como enfim, diria a né? senhorita Bira. Não, acho que é muito louco porque é uma dimensão de escala maluca, né? Quando a gente pensa, por exemplo, em segundos, 1 milhão de segundos são 11 dias. 1 bilhão de segundos são 32 anos. Fica aí, perfeito. Da gente Total. ter essa escala, fica Total. perfeito. Gustavo,
Que prazer ter você aqui. Embora Prazer você foi todo seja meu. homem, foi um prazer. Por ser homem, né? Desculpa, eu estou tentando Dessa vez aprender. passa. Amigos que são. A gente tem em casa também, a gente tem essa tolerância. Obrigado, muito obrigado. A gente sempre pede dicas, né? Assim, esse papo, ele pode ser introdutório pra muita gente. Pode ser que tenha muita gente que tá ouvindo a primeira vez falando, opa, é verdade, tem um desconforto aqui, quero saber mais, quero ouvir mais, além do seu canal. Inclusive, quero dizer aqui publicamente que eu comecei a fazer seu curso de história. Inclusive, tô gostando muito, porque o contato que eu tive, é óbvio, né? Eu estudo Brasil há algum tempo, junto com o Silvio de Almeida, inclusive, mas eu tive esse contato de história, do que você traz muito ali do curso, no colégio. Então, a minha memória é completamente horrível em relação a isso. Então, eu comecei a fazer seu curso, parabéns, é muito legal. Obrigado Tô gostando mesmo. muito, comecei ali meio dirigindo, assistindo e tal, mas é o tipo de coisa que eu falei, putz, quero ver de novo com papel e caneta, quero me atentar. E é muito legal, que é super barato, inclusive. Sim. Então, é pra classe trabalhadora mesmo se envolver. É isso, vamos desbancar a Netflix, né? Essa é a meta. Essa é a meta. Essa é a meta. Então, deixe suas dicas e além, por favor, do seu curso também. Não, certo. Então, olha para aquela câmera ali, Por né? favor. É isso. Então, seguir o canal História Cabeluda nas redes sociais, né? Tá ali facinho de encontrar. Você também dá a conhecer o curso básico de História de Formação Política por somente R$10,90 por mês. Então, ó, oportunidade aí, são já mais de 20 aulas que estão lá. E também para poder acompanhar o trabalho da organização, né? Do PCBR, que a gente tem produzido também uma iniciativa de jornal muito boa, então a gente traz alguns debates muito interessantes, a gente tem boletim sobre o que está acontecendo na Palestina diariamente, então acho que a minha dica seria para poder seguir esse site, que é o indefesadocomunismo.com.br, e também de dar uma olhadinha, de eu pensar numa sugestão de livro que eu estava pensando. Livro, filme, série, o que você quiser. Série Sou de Virgem, uma série da Amazon Prime, que não tem nada a ver com comunismo, mas é uma boa. obra, é maravilhoso, é incrível, Sou de Virgem, muito, muito, muito bom. E também eu tenho também um curso sobre neoliberalismo, uberização e sofrimento psíquico, verdade. Olha só, Eu esqueço desse curso às vezes, mas ele é oferecido pela Classe Esquerda, que é uma plataforma que tem vários outros cursos. Eu já tem... fiz alguns cursos dele, da Juliana, inclusive de Pachucani, já fiz alguns Isso, cursos dele, é são bem legais. maneiro, assim, é bem legal. E acho que também mandar um abraço para todo mundo, né? Mandar um salve aí pro movimento secundarista que vai estar se organizando agora pro Conubis. E é isso aí, doem pro Conubis para ajudar a mandar os delegados pro Congresso. Perfeito. É isso. Nath, suas dicas. Bom, vou dar dicas que eu já dei, né? Que a Que a gente gente acaba gosta. dando todo dia as dicas, aí repete o assunto, fica a mesma dica, É né? isso. Mas, de novo, realismo capitalista, que a gente já falou 200 vezes. E se você não leu até agora, você tá perdendo tempo, porque a gente falou em todos os episódios até agora. De novo, né, o liberalismo como gestão do sofrimento psíquico, né? Pô, do tava Dunker, do pensando Safar. nesse, esse é muito bom, esse Muito é muito maravilhoso. Inclusive, Dunker. Por favor, Tá aqui o né, convite. esteja aqui. E eu ia falar outra dica, eu perdi. Fala a sua que eu lembro. Tá, como sempre, né? Eu sempre tenho 1 milhão de dicas, eu fico a semana inteira pensando no assunto do que eu queria dar dica. Então, eu vou dar primeiro uma dica, não é sobre essa obra específica, mas é sobre o Alisson Mascaro. Então, assim, se você é do direito e, porventura, tá aí perdido a vida inteira e sente falta de uma referência de esquerda dentro do direito, né? O Alisson é um cara brilhante que precisa conhecer. Introdução ao direito, sociologia do direito, enfim, tudo que o Alisson escreve e as participações dele em podcasts, em entrevistas, eu acho que é um cara que vale muito a pena a galera acompanhar, porque ele é muito bom. Vou deixar aqui, ó, o jabá, Gustavo. Você não faz, tímido. mas E ali aqui, ó. também, maravilhoso. Marxismo, Psicanálise e Revolução, que tem texto seu, né? Tem. Tem do Eribaldo, do Dunker, tem uma galera aqui muito boa, então eu vou deixar a dica também pra quem quiser. Eu vou deixar, sempre que me perguntam assim, por onde eu começo, por onde eu começo? Eu nunca gosto de falar por onde você começa, porque a gente nunca sabe que bagagem que cada um tem, né? Então não dá pra falar. Eu comecei lendo Revolução dos Bichos, então assim, que hoje, né, milhares de críticas. Mas começa, no meio do caminho, você vai descobrindo, aprofundando. é isso, Você sim. vai tendo o senso crítico do que cabe e o que não cabe. E esse livro da Eliane Brum, Brasil, um construtor de ruínas, eu acho que ele é bem didático pra gente entender muita coisa do que foi acontecendo nesse processo, né? Ela vai falar aqui um olhar sobre o país do Lula ao Bolsonaro. Eu acho que vale a gente dar essa lida e essa introdução. E aí, claramente, né, Marx, uma introdução, vale a gente... Por onde a gente começa? Por uma introdução. Não, é muito bom. Esse livro aqui do Jorge Grespan é uma ótima pedida para você que está querendo
conhecer os principais conceitos sobre essa perspectiva da obra marxista nessa totalidade, assim. É realmente muito, muito bom. Por onde a gente Bom. começa? Pela introdução, né? Introdução, Então, acho que vale a gente indicar a galera da Boitempo também, que eu adoro. E aí, sempre rola aquela indignação. Mas e agora? Eu tô com raiva, o que eu faço? O que eu faço? Meu bem, Lenin, tá aqui, ó. O homem já tinha as respostas. Ele já tinha as respostas, tá aqui, ó. Ele já sabia o que fazer. Eu fui num evento com o Dunker e o Mascaro lá no galpão do MST, aí Cacá falou, tá bom, mas e agora? O que a gente faz? Não sei o que. Eu falo, você quer mesmo saber? Quando a gente chegar em casa, eu te conto, então. Mostra o livrinho, né? Vai Te ler o mostro, livrinho. vai ler. Deixa eu só Exatamente. dar a minha dica, a última que Claro. eu lembrei. É um Instagram, na verdade, que é da Flávia, que ela é psicóloga, tem um viés social e ela é maravilhosa. É Despatologiza Muito o bom Instagram esse dela. Instagram. É, Muito bom, conheço. ela é bom. muito legal, assim. Ah, tem outra também, que é a Mariane Santana. Eu acho que o Instagram Essa dela é eu não conheço. Mariane C. Santana. Ela é arquiteta, só que ela fala muito de neoliberalismo, maravilhosa. Depois a gente deixa direitinho pra vocês, mas os conteúdos dela são muito bons. Da Mariane sobre neoliberalismo, os da Flávia sobre a patologização da vida. Vou aproveitar então para dar mais uma dica para Essa é a poder mesma que a manter minha, a quer ver? seara do neoliberalismo, que é o livro A Nova Razão do Mundo, do Pierre Dardot e do Christian Laval, que vão fazer Esse eu não uma li. análise do pensamento neoliberal, do Estado neoliberal. É assim, um melzinho. Muito, muito bom. Vale Pensando muito em a pena. perfil, vou deixar o perfil da Laura Sabino, que é uma comunista mulher. Então, assim, dentro desse espaço aí de tanto homem ou sendo ocupado, fica a dica também da Laura para vocês seguirem. Gustavo, muito obrigada pela sua Obrigada, presença. eu que Presente agradeço. para você, dos nossos Ai, queridos para. Simplers. Sou tão feliz. Dos meninos muito da Livraria obrigado. Simples, que são nossos Uma parceiros parceria aqui. maravilhosa. Incrível. E aí sempre vale a pena. Então, por onde você começa? Você começa indo na Livraria Simples, É. tá? Você Perfeito. chega lá, troca uma ideia com o Berico, Compra com o um Beto. desses livros. E fala com eles. E é bom, assim, por exemplo, o realismo capitalista, quem me indicou foi o Beto. Ah, foi? Eu tava no caixa, ele falou, Nath, você vai pirar nesse livro aqui, vai nele. Então, assim, eles dão dicas. Se você não sabe por onde começar, vai lá tomar um café na Livraria Simples, Muito que bom. eles certamente te indicarão uma... Por Perfeito. favor. Não sabia se era momento de continuar. É, o não, box. não, Falei, meu Deus, pode. será que não era pra abrir aqui? Não, no pode programa? abrir. É pra abrir. A gente não sabe qual é, mas espero que seja algum... Livro surpresa. Ai, maravilhoso. Esse eu não li, eu queria, hein? Beth, se quiser mandar mais um, ó. Ai, tudo. muito Maravilhoso. Quer? bom. Mostra Eu pra- te eu tudo, descubro. a Bruxa Negra de Salem. É maravilhoso. Aí, ó, Muito maravilhoso. bom. Perfeito. Muito obrigado. Pô, adorei, gostei muito. Com o prefácio da Conceição Evaristo. Olha muito aí, forte. arrasou. Se Muito você forte. ficou até agora, por favor, se inscreva nesse canal, deixa seu comentário. Se você deseja que o Gustavo volte aqui também, deixa aí, fala. Volta? Promete Sim, que a você segunda volta? vez, o primeiro Eu homem vou. pela segunda vez. Pode nossa, ser, pode tem ser. assunto ainda. Tem muito Tem assunto, coisa, né? Pra tem gente coisa. conseguir dialogar aí com a classe trabalhadora que nos segue, que tá se sentindo aí de alguma forma cansado, né? A gente tem episódio Mulheres Cansadas, Mulheres do Mundo Univos, o burnout, enfim, tem todos esses assuntos que estão Dá pra transitando, perceber que a gente tá cansado. que a gente tá cansado, dá pra perceber. Mas é isso, gente. Obrigada pela participação de vocês. Vocês sabem que toda quarta, às 8... Toda nós quinta. Toda quinta, aí, ó. Gente... Toda quinta. Toda quinta às 8 nós estamos aí com episódios novos e não deixem de se inscrever no canal e mandar para todo mundo esse vídeo no Spotify. Então manda aí para todo Do mundo grupo que da vocês família, conhecem, de pro leve. povo que fica falando que você não pode ter iPhone, esse povo aí você manda também, tá? Então, Algum- beijo para todo mundo. Obrigada, Gustavo. Um beijo, gente. Valeu, gente. Obrigada. Tchau, Obrigado. tchau.